Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Começamos agora nosso terceiro dia de consagração, de preparação para a nossa consagração ao nosso glorioso Pai, São José. Eu quero começar rezando com você a oração do Veni Creato. Eu não sei, irmãs, se vai aparecer aqui na tela a oração do Veni Creato. Pronto. Vamos rezar juntos pedindo ao Espírito Santo que Ele mesmo nos prepare para esse ato tão importante que é a consagração a São José. Rezemos juntos. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. E rezemos também o Memorare de São José. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Cada intenção que é colocada também nessa consagração a São José que você se prepara, São José já acolhe cada intenção que é colocada pelo seu coração. Amém, Jesus. E hoje, nesse terceiro dia da nossa preparação para a consagração a São José, nós queremos falar do nosso Pai do céu. A devoção a São José vai te ajudar a redescobrir quem é o seu Pai do céu. Muitas vezes nós nos dirigimos a Deus e algumas pessoas têm o costume de falar mais com o Pai do céu. Outros têm o costume de falar mais com Jesus. Outros têm o costume de falar mais com o Espírito Santo. Tem pessoas que só falam com Jesus. Meu Jesus, ó Jesus, meu Senhor Jesus. Tem pessoas que só falam, meu Pai do céu, Paizinho do céu, meu Pai do céu, meu Deus, né? E tem pessoas, em número bem menor, que se dirigem mais ao Espírito Santo. E isso deve ser equilibrado na nossa vida. Devemos ter uma relação, é um só Deus, claro, mas devemos ter um relacionamento com as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Embora seja um só poder, um só amor, uma onipotência, uma onisciência, uma onipresença, é um só Deus, mas são 3 pessoas distintas. É um mistério de amor. Se Deus é amor, Deus não poderia ser solitário, porque você não ama algo, você ama alguém. Por isso, no amor existem 3 pessoas. Deus é um só, unidade perfeita no amor. Mesma substância, uma só essência, mas são 3 pessoas distintas. E São José vai te ajudar a se relacionar com cada uma das 3 pessoas, como ele se relacionou. Hoje, de maneira especial, nós tocamos no início da ladainha de São José, que nós começamos, Deus Pai do céu,
tende piedade de nós. Começamos a ladainha invocando a Deus Pai. Começamos a ladainha invocando a Deus Pai. E esse Deus Pai quer uma intimidade maior com você, com o seu coração. Porque o Pai do céu, o Padre Rufus, ele ensinava para a gente, não é? Na Bíblia fala de Deus que é por nós, de Deus que é conosco e de Deus que está em nós. Em Romanos 8 fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós falamos que Deus que é por nós, nós estamos enfatizando a presença de Deus Pai. Quando falamos do Deus que está conosco, estamos lembrando de Isaías 7,14, que é o Deus conosco, Emanuel. Deus conosco é Deus que se fez carne, a segunda pessoa da Trindade. E quando São Paulo fala, principalmente São Paulo, desse Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, Deus em nós. Não sabeis que vós sois o templo do Deus vivo, que Ele habita em vós? Não é? Então Deus por nós, Deus conosco, Deus em nós. E esse Deus que é por nós, Ele mandou o seu Filho único. A passagem predileta do Padre Rufus era essa, João 3,16. Deus amou tanto o mundo, está falando de Deus Pai. Deus amou tanto você apaixonadamente, que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê, no seu Filho, tenha a vida eterna. Quando fala que Deus amou tanto, é o extremo de um Deus apaixonado por você, que sabe o que Ele deu por você? Todo o tesouro do Pai, toda a riqueza que o Pai tinha, tudo, o tudo do Pai é o Filho. E Ele deu esse Filho para ser sacrificado, para que você pudesse se salvar, para que você pudesse escolher o caminho da salvação, para que vendo esse amor de Cristo e acolhendo, você não se perca. Mas nesse capítulo do nosso livro, da nossa preparação para consagrar a São José, o Padre Calloway está nos ensinando que não é somente para nos salvar que o Pai nos enviou o seu Filho Jesus. Mais do que para nos salvar. Talvez a gente se acostume tanto de falar Filho de Deus, que a gente perca a noção da grandeza do que significa ser filho de Deus. Deus não mandou o seu Filho ao mundo, seu Filho único, somente para te salvar de ir para o inferno. Claro, né? Isso é importantíssimo. Mas Ele enviou o seu Filho para, em Jesus, no seu Filho, você se tornar também filho do Altíssimo. Você ter uma relação de intimidade com Deus, com o Pai do céu. O pecado nos desligou de Deus. Em Jesus não somente foi feita novamente essa ligação com Deus, mas você agora pode ser chamado de filho. Você não é só criatura de Deus. Quando você se reveste de Cristo no batismo, gente, isso é grande demais. Ser filho de alguém significa ter toda a herança dessa pessoa. Ser filho de alguém significa participar da mesma natureza dessa pessoa. E quando nós dizemos no cristianismo que nós nos tornamos aqueles que o receberam, está lá em João, receberam o poder de se tornar filhos de Deus. Você não é Deus por natureza. Jesus é um filho por natureza. Ele é Deus, existe desde sempre, é eterno. Nós somos criaturas, viemos do nada. Deus nos criou do nada. Mas em Jesus Cristo, você é divinizado. Você passa a participar da natureza de Deus por adoção espiritual. Você se funde com Cristo, seu Filho, que foi enviado por amor para que você se tornasse filho do Altíssimo. É coisa grande demais para palavras poderem traduzir. O que significa ser filho do Altíssimo? Eu quero citar brevemente para você a passagem de Romanos, por exemplo, Romanos 8, vai dizer que Ele derramou o Espírito Santo sobre nós para podermos chamar Deus de papaizinho, Abá. Também em Gálatas 4, 6, vai dizer a prova de que sois filhos
é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito que clama, papai, Abá, Pai. E Jesus vai dizer em João, capítulo 15, assim como o Pai me ama, assim como o Pai ama o Filho, que é igual a Ele, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como o Pai me ama, assim eu vos amei. Você tem noção do que significa isso? Jesus não te ama de qualquer jeito, não. Como o Pai me ama, eu te amo, diz Jesus. Ele fala do amor dele por você. Mas lá em João capítulo 17, eu estou citando aqui João 15, 9. Como o Pai me amou, eu vos amei. É coisa grande demais. Você não tem noção do amor desse Deus por você, ao enviar o seu Filho. Mas em João 17, 23 e 26, Jesus vai dizer, Pai, vós os amaste como amaste a mim. Primeiro em João 15 ele está dizendo que assim como o Pai me ama, eu te amo. Mas agora ele está dizendo, assim como o Pai me ama, o Pai ama você. Gente, isso é tremendo. O amor da Trindade, do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. Quando você é batizado, você recebe a veste de Jesus, se torna um com Jesus. Quando Deus olha para você, Ele não vê esse pecador, essa pecadora. Ele te vê revestido de Cristo. Ele vê em você o reflexo dele próprio. Ele vê Jesus em você. E quando ele vê Jesus em você, ele se derrama todo sobre você. Um Deus apaixonado de amor. Da mesma forma que o Pai ama Jesus, o Pai está te dizendo que te ama. Essa consagração a São José vai te ajudar muito no seu relacionamento com Deus Pai. Muitas pessoas tiveram imagens negativas da paternidade de Deus. Porque muitas vezes, aquele que Deus desejaria que fosse um ícone, uma imagem da paternidade dele, que vamos viver eternamente no céu, mas aqui na terra essa experiência, um sinal da paternidade de Deus, são sinais imperfeitos. Alguns pais terrenos são um pouco melhores, outros nem tanto. Alguns completamente ausentes, alguns chegam ao extremo de prejudicar e destruir a vida daqueles que deveriam ser a fonte de amor, de segurança, de fortaleza. Deus seja louvado, você que teve um pai bom, um pai que foi em vários pontos, claro, todos têm defeitos, mas Deus seja louvado por você, que através do seu pai teve sinais de uma segurança de Deus, de um Deus provedor, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que te dá carinho, um Deus que cuida e se preocupa com você, com a sua saúde física, emocional, espiritual. Deus seja louvado pelo dom dos nossos pais, que fizeram o máximo para ser esse sinal de Deus na nossa vida. E agora não estamos falando com relação à mãe, com relação à maternidade, mas eu estou falando da figura do homem. Muitas pessoas não tiveram a presença de um pai biológico, não é? Felizes das mulheres que por ou serem viúvas, ou pelo marido ter abandonado a família, souberam colocar São José como um pai espiritual dos seus filhos. Porque os meninos, de maneira especial, mas claro, os meninos e as meninas, precisam desse equilíbrio humano. Precisam dessa figura masculina, protetora, que traz segurança. Ah, irmão, eu sou pai e mãe ao mesmo tempo. Você faz o possível, você que é mulher, você dá o máximo de si, mas você não pode dar aquilo que você não tem. Você dá a sua parte, e a parte materna, muitas têm dado até o extremo, tentado ser pai e mãe. Mas você precisa da paternidade de Deus, para que Ele possa suprir, né? E por isso é importante, às vezes, a presença de um avô que seja presente, de um tio, alguém
que manifeste esse exemplo de ser homem, tanto para os meninos, os filhos, como para as meninas sentir essa presença de pai. E por isso, nessa consagração também, você está entregando os seus filhos aos cuidados de São José. Porque Jesus quis ter um modelo humano, quis ter um sinal humano de quem é Deus Pai. Olha que reflexão bonita que a nossa meditação do dia de hoje nos traz. Olha só que coisa incrível. A paternidade de São José aumentou a presença do Pai Celestial na vida de Jesus. Como assim, irmão Luiz Maria? A paternidade de São José aumentou a presença do Pai Celestial na vida de Jesus. Entenda bem, para ser claro, São José não é Deus. São José é uma criatura, é um homem cheio de dons, mas é um homem, não é criador, é criatura. Ele não pode acrescentar nada à comunhão divina que existe entre o Pai e o Filho. São José não pode acrescentar, aumentar a união de Jesus com o Pai do céu. Mesmo que Jesus tenha se abaixado, se tornado homem, São José não pode aumentar essa unidade das duas pessoas divinas dentro da Trindade, não é? O Pai e o Filho, porque o amor dos dois é o Espírito Santo. Entenda bem isso. Ele nada pode acrescentar, São José, a comunhão divina existente entre o Pai e o Filho. Nem pode São José melhorar a capacidade de Jesus como um ser divino de contemplar perpetuamente a presença de seu Pai Celestial. Ouça bem isso. Em vez disso, São José foi escolhido para ocupar o lugar do Pai Celestial de acordo com as necessidades da natureza humana de Jesus. Você está entendendo? Jesus, no seu relacionamento com o Pai do céu, é perfeito Deus e perfeito homem. Então, São José não pode aumentar a intimidade de Jesus com Deus Pai. São José não é Deus, Jesus é Deus. São José é criatura, infinitamente menor que Jesus. Então, São José não pode aumentar a união de Jesus com o Pai Celestial. Entenda bem. Porém, ele foi escolhido para fazer esse papel de pai. Gente, isso é tremendo. Para ocupar o lugar do Pai Celestial com as necessidades da natureza humana de Jesus. E como entender isso? Deus Pai não tem natureza humana. E Jesus, ao se abaixar, se fazendo homem, ele precisou de uma paternidade humana em todos os sentidos, por ser homem, por ter se abaixado. Então, cada vez que Jesus via São José, que ouvia São José falando, que observava São José trabalhando, olhava o seu amor casto pela Virgem Maria, a humanidade de Jesus testemunhava um reflexo perfeito do Pai Celestial. Está claro para você? São José é criatura. É pequenino diante de Deus, não é nada, menos que um átomo. Mas Deus escolheu este homem para ser um único homem na face da terra. Não existiu outro que Jesus chamou de Pai. Que fez aqui na terra, representou Deus Pai para Jesus. A humanidade de Jesus via em São José a paternidade eterna de Deus, representada aqui na humanidade, porque Jesus se abaixando, se fazendo humano, precisava dessa referência. Em cada gesto de São José, Jesus lembrava do Pai eterno. E a sua humanidade foi crescendo, olhando essa experiência humana de pai, de exemplo de trabalhador, de exemplo de esposo, de exemplo de doação de vida, de exemplo de reflexo do Pai do céu.
Um dos títulos que eu acho dos mais lindos de São José, eu ouvi há uns 10 anos atrás, mais ou menos, de um padre que era da congregação de São José, os Josefinos de Murialdo, né? Deus o tenha, o padre Lauri. Ele deu uma formação para nós aqui no mosteiro e ele falou que alguns estudiosos, né, alguns teólogos, chamavam São José de sombra de Deus Pai. Quer dizer, aqui na terra, São José era essa sombra. E sombra tem 1000 significados. Na Bíblia, a sombra do Altíssimo significa proteção de Deus. No calor escaldante que tinha naqueles desertos da Judéia. A sombra do Altíssimo lembra o Espírito Santo, que é o esposo da Virgem Maria. Ela foi envolvida pela sombra do Altíssimo e gerou Jesus. A sombra vai lembrar o Cântico dos Cânticos. A amada diz que o seu amado é como uma árvore frondosa, como uma macieira, e ela gosta de repousar debaixo da sua sombra. A sombra que traz proteção, a sombra que traz alívio no calor, no cansaço, mas também a sombra no sentido do escondimento. Ele não quis aparecer, ele não quis o protagonismo. Ele não quis o brilho para ele, como muitos pais que às vezes querem criar os seus filhos para satisfazer a sua vontade, os seus sonhos. Algo que eu não consegui na minha história de vida, eu quero realizar nos meus filhos. E não, muitas vezes, aquilo que é um plano de Deus para o meu filho. São José ficou na sombra. Ele era a sombra de Deus. É muito lindo esse título. Ele era, quer dizer, se o Deus Pai não estava ali fisicamente, vamos dizer assim, a humanidade de Jesus viu em São José essa sombra de Deus Pai. As atitudes do Pai se manifestavam ali na humanidade de Jesus através de São José. Jesus quis dar a si mesmo esse pai, capacitando este homem para ser um verdadeiro pai, uma imagem do Pai Celestial aqui na terra. Olha só, a consagração a São José vai aumentar muito a presença de Deus Pai na sua vida. Aprendamos essa verdade com a vida do próprio Jesus. Quando o Pai Celestial enviou seu Filho ao mundo para nos salvar e nos tornar seus filhos, escolheu um santo para representá-lo na terra, São José. Jesus, vivendo sob o mesmo teto de São José, sendo seu filho adotivo, deu-nos um exemplo pessoal de entrega total aos cuidados de São José. Jesus amou José, obedeceu, imitou o seu pai terreno. São José é o único homem que Jesus chamou de pai. E Jesus se alegrava, como está em João capítulo 6, 42, de ser chamado, Jesus era chamado o filho de José. Nós também devemos considerar uma honra sermos chamados seus filhos, mais ainda agora que você está se consagrando a São José. Aos mesmos cuidados que Jesus se entregou, você está se entregando. Então, a frase fantástica de São Pedro Julião e Mar, esse santo da igreja, diz assim: o nosso Pai Celestial teve apenas um santo para representá-lo na terra. O nosso Pai Celestial teve apenas um santo para representá-lo na terra. Consequentemente, ele deu tudo o que pôde a esse privilegiado santo e o promoveu com tudo o que ele precisava para ser o seu digno representante, para que São José pudesse ter a capacidade de ser uma imagem, uma sombra de Deus Pai para o menino Jesus. Deus encheu esse homem com toda a capacidade, todos os dons do seu coração de pai para esse homem na terra, mais do que qualquer homem que existiu nessa terra. Claro, São José é inferior à Virgem Maria, só ela é a Imaculada Conceição, só ela foi cumulada de toda a plenitude da graça. Como dizem os santos, assim como Deus não poderia, assim como Maria não poderia gerar algo maior do que Deus,
Deus, que é todo-poderoso, não poderia criar algo mais perfeito que a Virgem Maria. Ela é a plena de todas as graças. Ela está muito acima de São José em dignidade, em grandeza, mas ela obedecia a São José. E o menino Jesus, que é Deus, obedecia a São José. Na hierarquia, depois de Jesus, Deus, só a Ele a adoração, reconhecemos como nosso Criador eterno. Aquela criatura mais humilde, a Virgem Maria, serva das servas, que sofreu mais que todas as pessoas junto com Jesus na obra da redenção. Mas depois de Jesus e Maria, não existe santo maior que São José. Deus o encheu com todas as graças para que ele fosse representante do Pai aqui na terra. Por isso a sua consagração a São José vai te ajudar muito a ser curado, ser curada, se existiram feridas na sua relação com o seu pai terreno. Porque São José é uma figura humana que vem restaurar em nós essa intimidade com o papaizinho do céu, com o nosso Pai do céu. Claro que Jesus, que é a imagem do Deus invisível, claro que Jesus veio revelar o Pai, mas Jesus quis ter na sua parte humana um Pai terreno. E esse Pai que Ele criou para si próprio, Ele está entregando para você, para te ajudar a conhecer a pessoa de Jesus, se unir a Jesus e ter a mesma intimidade que Jesus tinha com o Pai Celestial. Deus está te dando São José. Você é um privilegiado, você é um escolhido, escolhida por Deus, por estar fazendo essa preparação a São José de consagração. É um presente de Deus. Deus, desde toda a eternidade, sonhou com essa consagração, com esse passo importantíssimo na sua vida espiritual. E ainda uma outra frase de um beato, Guilherme de José: Deus escolheu fazer de José a sua imagem mais tangível, quer dizer, palpável, nessa terra, o depositário de todos os direitos da sua paternidade divina, marido daquela nobre virgem que é a Senhora dos anjos e dos homens. O que o Pai Celestial fez por Jesus, Ele deseja fazer por você. O mesmo Pai adotivo que o Pai do céu deu a Jesus, para na sua natureza humana Ele crescer naquele exemplo, Ele quer para você também. Deus Pai deseja que você se entregue ao amoroso cuidado paternal de São José, de maneira semelhante à entrega divina da natureza humana de Jesus a São José. Deus planejou essa entrega, tanto de Jesus a São José, como dos membros da igreja a São José. Nós, desde toda a eternidade, não foi feito por acaso. São José é a sombra do Pai Celestial. E Ele, que foi a imagem do Pai para Jesus, Ele vai ser na sua vida cotidiana, na cura também da sua parte humana, Ele vai ser o seu Pai espiritual. Essa é a palavra que o Senhor tem para você nesse dia de hoje. Só numa invocação do início da ladainha: Deus Pai Celestial, tem piedade de nós. Você viu quanta riqueza você aprendeu? A partir de hoje, São José vai começar a te introduzir numa intimidade com Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, de invocá-lo como papai, como o seu refúgio, sua segurança, o seu abrigo, o Pai Celestial, Papai do céu. A sua devoção a São José vai aumentar imensamente o seu relacionamento de amizade, intimidade, confiança ao Pai do céu, ao papaizinho do céu. Vamos rezar agora juntos a ladainha a São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus,
tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, da minha família, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nosso glorioso Pai São José, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu peço que você coloque no comentário desse vídeo como tem sido o seu relacionamento com Deus, primeira pessoa da Trindade, o Pai do céu. Se existe essa intimidade, Abá, papaizinho, ou se existe algo que precisa ser curado na sua experiência do seu pai terreno, e que São José vai te ajudar a crescer nesse relacionamento de Deus como um pai amoroso, que cuida, que te ama, que é louco de amor por você, que deu o seu tudo, que foi Jesus, não só para te salvar, mas para te tornar filho, filha, e crescer na intimidade com Ele. Deixe o seu like nesse vídeo, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que façam a consagração a São José. Nesses tempos difíceis, Deus está nos dando São José, por isso divulga para muitas pessoas também se consagrarem a São José. Deus abençoe e até amanhã, domingo, temos o vídeo às 6h45, quarto dia da nossa consagração a São José. Deus abençoe.